"Não entre aqui", gritou o milionário para a idosa pobre no elevador. Mas 2 horas depois todos ficaram impactados na empresa. No coração da agitada cidade de São Paulo, erguia-se um arranha-céu imponente que parecia tocar o céu. Suas janelas de vidro refletiam o sol da manhã, ocultando os segredos que se guardavam em seu interior. Este era o lar da empresa Oliveira, um dos maiores conglomerados imobiliários e financeiros da América Latina. O que poucos sabiam era que por trás deste império encontrava-se Dona Regina Oliveira, uma mulher de 70 anos que preferia manter-se no anonimato. Regina, com seu cabelo prateado e olhos penetrantes, havia construído este império do zero, superando inúmeros obstáculos em um mundo dominado por homens. Sentada em seu modesto apartamento nos arredores da cidade, Regina observava a silhueta do edifício ao longe. Suas mãos, enrugadas mas firmes, seguravam uma xícara de café, enquanto refletia sobre o caminho que a havia levado até ali. "Mãe, tem certeza de que não quer que o motorista te leve hoje?" perguntou André, seu filho de 45 anos, interrompendo seus pensamentos. Regina sorriu suavemente. "Não, filho. Você sabe que prefiro manter as coisas simples. Além disso, hoje estou com vontade de dar uma caminhada." André assentiu, respeitando a decisão de sua mãe, embora não pudesse evitar sentir uma pontada de preocupação. Apesar de sua idade, Regina continuava sendo uma força imparável, mas ultimamente ele havia notado que ela se cansava com mais facilidade. "Como quiser, mãe. Mas lembre-se que hoje temos a reunião com os novos gerentes, Vitor Ramos e Marcelo Gomes. Não chegue atrasada." Regina assentiu, lembrando-se dos nomes dos 2 homens que André havia contratado recentemente. Embora confiasse no julgamento de seu filho, algo em seu instinto lhe dizia que deveria ficar atenta. Enquanto André saía do apartamento, Regina se preparou para seu dia. Vestiu-se com roupas simples e confortáveis, nada que revelasse sua verdadeira posição. Pegou sua bolsa de couro desgastada, um presente de seu falecido marido, e saiu para a rua. O burburinho da cidade a envolveu enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus. Ao seu redor, as pessoas corriam apressadas, imersas em suas próprias vidas. Regina desfrutava desses momentos de anonimato, observando o mundo que havia ajudado a construir sem que ninguém soubesse. Enquanto esperava o ônibus, sua mente divagou para os primeiros dias da empresa Oliveira. Lembrou-se das noites em claro, dos sacrifícios, das lágrimas derramadas em segredo, mas também se lembrou da satisfação de ver seu sonho crescer, de proporcionar emprego a milhares de pessoas e de mudar a paisagem da cidade. O ônibus chegou e Regina subiu, misturando-se com a multidão. À medida que se aproximavam do centro da cidade, o edifício da empresa Oliveira ficava cada vez maior. Regina sentiu uma mistura de orgulho e nostalgia ao vê-lo. Desceu do ônibus a uma quadra do edifício e caminhou lentamente em direção à entrada. Os funcionários entravam e saíam, alguns com pressa, outros conversando animadamente. Ninguém prestou atenção à senhora idosa que se aproximava com passo tranquilo. Regina respirou fundo antes de entrar. Hoje era um dia importante. Embora André não soubesse, ela havia decidido que era hora de avaliar pessoalmente o estado da empresa. Os rumores sobre os novos gerentes a haviam inquietado, e seu instinto lhe dizia que algo não estava certo. Com determinação, cruzou as portas giratórias. O saguão era um formigueiro de atividade, com o logotipo da empresa Oliveira brilhando orgulhosamente na parede. Regina se dirigiu aos elevadores, preparando-se mentalmente para o que viria. O que ela não sabia era que este dia marcaria o início de uma série de eventos que abalariam os alicerces de tudo o que havia construído. O império que ela havia criado estava prestes a enfrentar seu maior desafio, e Regina Oliveira, a herdeira oculta, teria que lutar mais uma vez para proteger seu legado. Regina se aproximou do elevador com passo firme, sua bolsa de couro desgastada pendurada no ombro. O saguão fervilhava de atividade, mas ela se movia com a calma de quem conhece cada canto do lugar, embora ninguém soubesse disso. Apertou o botão e esperou,
observando discretamente ao seu redor. As portas do elevador se abriram com um suave tilintar e Regina deu um passo à frente. Justo quando estava prestes a entrar, uma voz autoritária a deteve. Alto lá. A voz pertencia a Marcelo Gomes, um dos novos gerentes alto. De terno impecável e com um olhar que destilava arrogância, Marcelo se interpôs entre Regina e o elevador. Este elevador é só para executivos. O de serviço está por ali. Regina piscou, surpresa com a rudeza do tom. Antes que pudesse responder, outra voz se juntou à conversa. Vamos, Marcelo, não seja tão duro, disse Vitor Ramos, o outro novo gerente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Com certeza a senhora está procurando o departamento de limpeza, não é? Regina olhou para ambos, mantendo a compostura. Desculpem, senhores. Acho que houve um mal-entendido. Marcelo soltou uma risada desdenhosa. Não há nenhum mal-entendido. Este elevador é para pessoas importantes, não para bem, você sabe. Vitor acrescentou com falsa amabilidade. Se está procurando emprego, sugiro que vá ao Departamento de Recursos Humanos. Embora na sua idade, não sei se temos algo adequado. Regina sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Anos de experiência haviam-lhe ensinado a lidar com situações difíceis com graça. Entendo, obrigada pela informação, disse simplesmente dando um passo para trás. As portas do elevador se fecharam, levando Marcelo e Vitor, deixando Regina no saguão. Ela ficou ali por um momento, processando o que acabara de acontecer. A discriminação que havia experimentado era um claro indício de que algo andava mal na empresa que havia construído com tanto esforço. O que Marcelo e Vitor não sabiam era que João Moraes, o gerente de recursos humanos, havia presenciado toda a cena do outro lado do saguão. João, um homem de meia-idade com uma ética impecável, se aproximou de Regina com preocupação. Senhora, está tudo bem? Perguntou João, reconhecendo. Imediatamente, a verdadeira dona da empresa, Regina, lhe dedicou um sorriso tranquilizador. Estou bem, João. Mas temo que nossa empresa não esteja. João assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Dona Regina, o que acabo de presenciar não é um incidente isolado. Marcelo e Vitor têm criado um ambiente tóxico desde que chegaram. Regina ouviu atentamente enquanto João lhe relatava vários incidentes de abuso de poder, discriminação e maus tratos aos funcionários. Seu coração afundava a cada palavra, mas sua determinação crescia. João, preciso que você faça algo para mim, disse Regina, sua voz carregada de propósito. Reúna todas as evidências que puder sobre o comportamento de Marcelo e Vitor, gravações de segurança, testemunhos, qualquer coisa. Mas faça isso discretamente. João assentiu com seriedade. Pode contar comigo, senhora, devo informar André sobre isso? Regina negou com a cabeça. Ainda não, André confia neles e precisamos de provas sólidas antes de confrontá-lo com a verdade. Isso será um golpe duro para ele. Enquanto João se afastava para cumprir sua tarefa, Regina se dirigiu às escadas. Subiu lentamente, sua mente trabalhando a toda velocidade. O incidente no elevador havia sido uma revelação dolorosa, mas necessária. Agora ela sabia que tinha que agir para salvar não só a empresa, mas também os valores sobre os quais a havia construído. Ao chegar ao andar do escritório de André, Regina parou um momento para recuperar o fôlego. A subida havia sido exaustiva, um lembrete de que já não era tão jovem, mas seu espírito continuava tão forte quanto sempre. Entrou no escritório de seu filho, sem se anunciar. André estava sentado atrás de sua mesa, absorto em alguns documentos. Levantou o olhar, surpreso ao ver sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? E por que está tão ofegante? Regina se sentou à frente dele, seu rosto sério. André, precisamos conversar. Há problemas na empresa, problemas sérios. André franziu a testa, preocupado com o tom de sua mãe. Que tipo de problemas? O tipo de problemas que podem destruir tudo o que construímos, respondeu Regina, preparando-se para uma conversa que mudaria o curso de suas vidas e o futuro da empresa Oliveira. O silêncio no escritório de André era palpável enquanto Regina relatava o ocorrido no saguão. A cada palavra,
O rosto de André passava da incredulidade ao choque e, finalmente, a uma mistura de raiva e vergonha. Não pode ser, murmurou André, passando uma mão pelo cabelo. Vitor e Marcelo eu os contratei pessoalmente. Pareciam tão capazes, tão comprometidos com a visão da empresa. Regina estendeu sua mão sobre a mesa, segurando-a de seu filho. André, às vezes as pessoas não são o que parecem. O importante agora é como vamos lidar com esta situação. André se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro do escritório. Tenho que falar com eles imediatamente. Isso é inaceitável. Espere, disse Regina com firmeza. Não podemos agir precipitadamente, João está recolhendo evidências. Precisamos ter uma imagem completa antes de tomar medidas. André parou, olhando para sua mãe com uma mistura de admiração e frustração. Como você pode estar tão calma? Eles te trataram de uma maneira horrível. Regina sorriu, suavemente. Filho, já enfrentei coisas piores na minha vida. O que me preocupa não é como me trataram, mas como estão tratando nossos funcionários, as pessoas que confiam em nós. Nesse momento, uma batida na porta interrompeu sua conversa. Era João, com uma expressão grave em seu rosto. Dona Regina, André, cumprimentou João, fechando a porta atrás de si. Tenho a informação que me pediu. Durante a hora seguinte, João apresentou uma série de evidências devastadoras, gravações de câmeras de segurança que mostravam Vitor e Marcelo intimidando funcionários, e-mails com ordens abusivas e até mesmo testemunhos anônimos de trabalhadores que temiam por seus empregos. André ouvia em silêncio, seu rosto cada vez mais pálido. Regina, por sua vez, fazia anotações mentais, sua mente já trabalhando em uma estratégia. Isso é pior do que eu imaginava, disse finalmente André, sua voz apenas um sussurro. Como pude estar tão cego? Regina se levantou, colocando uma mão no ombro de seu filho. Não é sua culpa. André, Vitor e Marcelo são manipuladores habilidosos. Mas agora que sabemos, podemos agir. O que você sugere, mãe? Perguntou André, buscando a sabedoria de sua mãe como havia feito tantas vezes no passado. Regina olhou para João e depois para André. Primeiro, precisamos proteger nossos funcionários. João, quero que você implemente um sistema anônimo de denúncias. Certifique-se de que todos saibam que podem falar sem medo de represálias. João assentiu, fazendo anotações. André, continuou Regina, você ficará encarregado de investigar mais a fundo os projetos que Vitor e Marcelo têm administrado. Tenho o pressentimento de que seu comportamento abusivo é apenas a ponta do iceberg. E você, mãe? Perguntou André. Regina sorriu, uma faísca de determinação em seus olhos. Eu vou fazer o que sei fazer de melhor. Observar das sombras. Vitor e Marcelo não sabem quem eu sou e vamos usar isso a nosso favor. Os três passaram as horas seguintes planejando sua estratégia. Decidiram manter as coisas em segredo por enquanto, conscientes de que um movimento em falso poderia alertar Vitor e Marcelo. Enquanto isso, em outra parte do edifício, Vitor e Marcelo celebravam o que eles consideravam outro dia bem-sucedido. Viu a cara daquela velha no elevador? Riu Marcelo, servindo-se de um copo de uísque caro. Vitor sorriu, reclinando-se em sua cadeira. Sim, foi hilário. Mas temos que ter cuidado, Marcelo. Não queremos chamar muita atenção antes do tempo. Relaxa, respondeu Marcelo, tomando um gole de sua bebida. André confia cegamente em nós. Quando perceberem o que está acontecendo, será tarde demais. O que eles não sabiam era que seu reino de terror estava prestes a chegar ao fim. Regina Oliveira, a mulher que haviam menosprezado, estava prestes a demonstrar por que era a verdadeira força por trás da empresa Oliveira. Naquela noite, enquanto Regina retornava ao seu modesto apartamento, sua mente não parava de dar voltas nos eventos do dia. Apesar do cansaço físico, seu espírito estava mais vivo do que nunca. Ela sabia que os dias seguintes seriam cruciais para o futuro da empresa que havia construído com tanto esforço. No dia seguinte, Regina acordou antes do amanhecer, vestiu-se com as mesmas roupas simples do dia anterior e saiu de seu apartamento com determinação. Desta vez, no entanto, levava consigo uma pequena câmera oculta, cortesia de João Moraes.
Regina chegou à empresa quando apenas os primeiros funcionários começavam a chegar. Misturou-se entre eles, observando e escutando. As conversas em voz baixa, os olhares nervosos, tudo confirmava suas suspeitas. O medo havia se instalado na empresa Oliveira. Enquanto isso, André havia passado a noite revisando relatórios financeiros e contratos. O que descobriu o deixou gelado. Vitor e Marcelo não estavam apenas abusando de seu poder, mas também estavam manipulando os números para inflar artificialmente o valor de certos projetos. No escritório de recursos humanos, João trabalhava incansavelmente para implementar o novo sistema de denúncias anônimas. Ele sabia que estava caminhando sobre uma linha muito tênue. Se Vitor ou Marcelo suspeitassem de algo, todo o plano poderia desmoronar. No meio da manhã, Regina se encontrou novamente diante do elevador. Desta vez, quando as portas se abriram, Vitor estava dentro. O homem a olhou com desdém, mas Regina entrou como se nada tivesse acontecido, ativando discretamente a câmera oculta. "De novo por aqui?" perguntou Vitor com um tom zombeteiro. "Não ficou claro ontem que este elevador não é para você?" Regina o olhou diretamente nos olhos. "Desculpe, senhor, mas pelo que entendi, este é um prédio público. Há alguma razão pela qual eu não possa usar este elevador?" Vitor pareceu surpreso por um momento com a firmeza de Regina. Então, seu rosto endureceu. "Escute, velha. Não sei quem você pensa que é, mas sugiro que se mantenha no seu lugar se não quiser ter problemas." A ameaça era clara, mas Regina não se intimidou. "Essa é a política oficial da empresa, senhor. Ameaçar pessoas idosas." Antes que Vitor pudesse responder, as portas do elevador se abriram e Regina saiu, deixando o homem furioso. E, confuso, Regina sorriu para si mesma. A gravação seria mais uma prova para seu caso contra Vitor e Marcelo. Mas ela sabia que precisavam de mais, muito mais. Durante as semanas seguintes, Regina se tornou uma presença constante na empresa. Sempre discreta, sempre observando. Os funcionários começaram a notá-la. Alguns até sorriam para ela, agradecidos por sua presença tranquilizadora em meio ao ambiente tenso. André, por sua vez, aprofundou sua investigação. Descobriu que Vitor e Marcelo não estavam apenas manipulando números, mas também estavam desviando fundos para contas offshore. A magnitude da fraude era assombrosa. Uma tarde, enquanto Regina tomava um café na cafeteria da empresa, ouviu uma conversa que lhe gelou o sangue. "Você ouviu sobre a Luísa do departamento de contabilidade?" sussurrou uma jovem funcionária para sua colega. "Dizem que a demitiram esta manhã." Aparentemente ela fez perguntas demais sobre os relatórios financeiros. Regina soube então que era hora de passar à ação. Naquela noite, reuniu-se com André e João em seu apartamento. "É hora", disse Regina, sua voz carregada de determinação. "Amanhã vamos confrontar Vitor e Marcelo." André assentiu, embora a preocupação fosse evidente em seu rosto. "Tem certeza, mãe? Uma vez que fizermos isso, não há volta." Regina pegou a mão de seu filho. "André, construí esta empresa com a promessa de que seria um lugar justo para todos. Não podemos permitir que Vitor e Marcelo destruam isso." João interveio. "Temos todas as provas de que precisamos. As gravações, os relatórios financeiros, os testemunhos dos funcionários. É um caso sólido." "Bem", disse Regina, levantando-se. "Amanhã, durante a reunião do conselho diretor, revelaremos tudo, André. Você apresentará as provas financeiras. João, você ficará encarregado dos testemunhos dos funcionários." "E você, mãe?" perguntou André. Regina sorriu, uma mistura de tristeza e determinação em seus olhos. "Eu me revelarei como a verdadeira dona da empresa Oliveira. É hora de sair das sombras." Naquela noite, enquanto a cidade dormia, 3 pessoas se preparavam para uma batalha que mudaria o destino da empresa Oliveira para sempre. Regina, André e João sabiam que enfrentavam um desafio enorme, mas estavam unidos por um propósito comum: restaurar a integridade e a justiça na empresa que tanto amavam. O que eles não sabiam era que Vitor e Marcelo também tinham seus próprios planos e não iriam renunciar ao seu poder sem dar luta.
O dia seguinte prometia ser um dos mais dramáticos na história da empresa Oliveira. A manhã da reunião do conselho diretor amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima pressentisse a tempestade que estava prestes a se desencadear dentro das paredes da empresa Oliveira. Regina acordou antes do amanhecer, seu coração batendo com uma mistura de ansiedade e determinação. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um terno elegante, mas sóbrio, muito diferente das roupas simples que havia usado nas últimas semanas. Hoje não seria a mulher invisível. Hoje seria Regina Oliveira, a verdadeira força por trás do império. André chegou cedo ao escritório, revendo mais uma vez os documentos que expunham a fraude de Vítor e Marcelo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava as pastas, consciente de que o que estava prestes a fazer mudaria o rumo da empresa para sempre. João, por sua vez, reuniu-se com alguns funcionários-chave que haviam concordado em testemunhar contra Vítor e Marcelo. Garantiu-lhes que estariam protegidos, mas podia ver o medo em seus olhos. "Vocês estão fazendo a coisa certa", disse firmemente. "Hoje é o dia em que recuperamos nossa empresa." Enquanto isso, Vítor e Marcelo chegaram ao escritório, alheios ao tsunami que estava prestes a atingi-los, entraram na sala de reuniões com a arrogância de quem se acredita intocável. "Mais um dia, mais R$1", brincou Marcelo, servindo-se de uma xícara de café. Vítor assentiu, mas havia uma sombra de preocupação em seu rosto. "Você notou algo estranho? Ultimamente, André tem feito muitas perguntas sobre os relatórios financeiros." Marcelo descartou sua preocupação com um gesto. "Relaxa, temos tudo, sob controle. Além disso, o que ele vai fazer? Nos demitir? Somos indispensáveis para esta empresa." Mal sabiam eles que seu mundo estava prestes a desmoronar. Às 10 horas em ponto, os membros do conselho diretor começaram a chegar. André os recebeu com uma seriedade incomum, o que não passou, despercebido pelos presentes. Vítor e Marcelo trocaram olhares de confusão quando viram João Moraes, o gerente de recursos humanos, entrar com uma pilha de documentos. Justo quando André estava prestes a chamar a ordem, as portas da sala se abriram mais uma vez. Todos os olhos se voltaram para a entrada, onde Regina Oliveira estava de pé, emanando uma autoridade que fez a sala ficar em silêncio. Vítor e Marcelo a reconheceram imediatamente, como a velha do elevador. Seus rostos empalideceram quando perceberam que algo estava terrivelmente errado. "Bom dia a todos", disse Regina, sua voz firme e clara. "Para aqueles que não me conhecem, sou Regina Oliveira, a fundadora e verdadeira dona desta empresa." Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Vítor se levantou abruptamente. "O que é isso? Algum tipo de brincadeira?" André interveio. "Não é uma brincadeira, Vítor, e sugiro que você se sente. Temos muito o que discutir." Durante as 2 horas seguintes, André e João apresentaram uma montanha de evidências que deixou todos os presentes atônitos: relatórios financeiros manipulados, gravações de Vítor e Marcelo abusando de funcionários, testemunhos de trabalhadores que haviam sido ameaçados ou demitidos injustamente. Vítor e Marcelo tentaram se defender, acusando André de fabricar evidências, mas seu desespero era evidente. Cada vez que abriam a boca, Regina o silenciava com um olhar que falava de décadas de experiência, enfrentando homens como eles. "Senhores", disse finalmente Regina, dirigindo-se ao conselho diretor, "como podem ver, nossa empresa foi vítima de uma fraude massiva e de um abuso sistemático de poder. Peço que votem para destituir imediatamente Vítor Ramos e Marcelo Gomes de seus cargos e para iniciar ações legais contra eles." A votação foi unânime. Vítor e Marcelo foram escoltados para fora do edifício pela segurança, gritando ameaças e acusações até o último momento. Quando as portas se fecharam atrás deles, um silêncio pesado caiu sobre a sala de reuniões. Regina se levantou, sua presença preenchendo o espaço. "Sei que todos estão chocados com o que presenciaram hoje", disse ela. "Mas isso não é o fim, é um novo começo para a empresa Oliveira. A partir de hoje, voltaremos aos valores sobre os quais construí esta empresa: integridade, respeito e justiça para todos os nossos funcionários.
Enquanto falava, Regina pôde ver como a esperança começava a renascer nos olhos dos presentes. Ela sabia que o caminho pela frente seria difícil. Reconstruir a confiança levaria tempo e as feridas causadas por Vítor e Marcelo não cicatrizariam da noite para o dia. Mas enquanto olhava para André, que estava ao seu lado com uma mistura de orgulho e determinação em seu rosto, e para João, cuja lealdade havia sido inestimável, Regina soube que não estava sozinha nesta luta. A tempestade havia passado, mas o verdadeiro trabalho apenas começava. A empresa Oliveira estava prestes a entrar em uma nova era. Uma era de transparência e justiça. E Regina Oliveira, a herdeira oculta, estaria lá para guiá-la, desta vez, à plena luz do dia. Os dias que se seguiram à dramática revelação na sala de reuniões foram um turbilhão de atividade na empresa Oliveira. A notícia da destituição de Vítor e Marcelo se espalhou como fogo por toda a empresa, provocando uma mistura de alívio, incredulidade e, em alguns casos, medo do desconhecido. Regina, André e João se viram, trabalhando incansavelmente para estabilizar a situação. Cada manhã começava com uma reunião estratégica no escritório de Regina, que agora ocupava o espaço que uma vez pertenceu a Vítor. Precisamos ser completamente transparentes com nossos funcionários, disse Regina durante uma dessas reuniões. Eles viveram sob o medo por tempo demais. É hora de saberem que podem confiar em nós. André assentiu, folheando um relatório. Concordo, mãe, mas também temos que lidar com o dano financeiro. Vítor e Marcelo deixaram uma bagunça que levará meses para ser limpa. João interveio. E não podemos esquecer dos funcionários que foram demitidos injustamente. Precisamos fazer algo por eles. Regina ouviu atentamente ambos, sua mente trabalhando em um plano. Bem, isto é o que faremos, disse finalmente. André, quero que você organize uma auditoria completa de nossas finanças. Precisamos saber exatamente onde estamos. André assentiu, fazendo anotações. João, continuou Regina, sua prioridade será contatar todos os funcionários que foram demitidos durante o regime de Vítor e Marcelo. Ofereça-lhes a oportunidade de retornar se assim desejarem, com uma compensação pelos danos sofridos. João sorriu, aliviado por poder fazer algo concreto para ajudar aqueles que haviam sido prejudicados. Quanto a mim, concluiu Regina, me encarregarei de falar diretamente com nossos funcionários. É hora de conhecerem a verdadeira Regina Oliveira. Os dias seguintes foram um frenesi de atividade. André mergulhou nos livros contábeis, trabalhando estreitamente com a equipe financeira para desvendar o complicado esquema de fraude que Vítor e Marcelo haviam tecido. João, por sua vez, passou horas ao telefone contatando ex-funcionários. Muitos estavam céticos no início, temendo que fosse algum tipo de armadilha. Mas a sinceridade na voz de João e a promessa de uma compensação justa, aos poucos foram ganhando sua confiança. Regina, fiel à sua palavra, percorreu cada departamento da empresa, desde a área de limpeza até os andares executivos, ouviu as preocupações dos funcionários, respondeu suas perguntas com honestidade e, o mais importante, garantiu-lhes que suas vozes seriam ouvidas dali em diante. Uma tarde, enquanto Regina falava com um grupo de funcionários na cafeteria, uma jovem se aproximou timidamente. Com licença, dona Regina, disse a jovem, sua voz quase um sussurro. Sou Luísa Fernandes, do Departamento de Contabilidade. Eu fui uma das pessoas que notou as irregularidades nos relatórios financeiros. Regina a olhou com uma mistura de compaixão e admiração. Luísa, ouvi falar de você. Você foi muito corajosa ao questionar esses relatórios. Luísa baixou o olhar, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não me senti corajosa quando Vítor ameaçou me demitir. Eu estava com tanto medo. Regina pegou as mãos de Luísa entre as suas. O medo não te torna menos corajosa, Luísa. O que importa é que você fez a coisa certa, mesmo quando era difícil. Pessoas como você são o coração desta empresa. Essas palavras pareceram tocar algo profundo em Luísa. Ela levantou o olhar, uma faísca de determinação brilhando através de suas lágrimas. Obrigada, dona Regina. Eu gostaria de ajudar na auditoria se for possível.
Conheço os livros contábeis e acho que posso ser útil. Regina sorriu, sentindo uma onda de esperança. Claro que pode ajudar, Luísa. Na verdade, gostaria que você liderasse a equipe de auditoria interna. O que acha? A surpresa e a gratidão no rosto de Luísa foram evidentes. Eu seria uma honra, dona Regina. Não vou decepcioná-la. Sei que não vai, respondeu Regina com um sorriso caloroso. Enquanto isso, André enfrentava seus próprios desafios. A auditoria havia revelado que a fraude era ainda mais extensa do que haviam imaginado inicialmente. Vítor e Marcelo não só haviam desviado fundos, mas também haviam comprometido vários projetos importantes da empresa. Uma noite, André ficou trabalhando até tarde em seu escritório, rodeado de montanhas de papéis, e com os olhos cansados de olhar para a tela do computador, Regina entrou silenciosamente, trazendo 2 xícaras de café. Filho, você precisa descansar, disse ela, colocando uma xícara na frente de André. André suspirou, esfregando os olhos. Não posso, mãe. Quanto mais eu investigo, mais bagunça encontro. Como pude ser tão cego? Como pude confiar neles? Regina sentou-se à frente dele, seu rosto cheio de compreensão. André, você não pode se culpar pela maldade dos outros. Vítor e Marcelo eram manipuladores experientes. O importante é o que fazemos agora. Mas, e se não pudermos consertar? Perguntou André, a dúvida ensombrando sua voz. E se o dano for grande demais? Regina pegou a mão de seu filho. Escute. Bem, André, esta empresa já enfrentou desafios antes. Quando a fundei, muitos disseram que uma mulher não poderia ter sucesso neste mundo. Mas aqui estamos. Não importa quão grande seja o desafio, nós o superaremos juntos. As palavras de Regina pareceram infundir nova energia em André. Ele assentiu, apertando a mão de sua mãe. Você tem razão, não vamos desistir sem lutar. Nos dias seguintes, a equipe liderada por Luísa trabalhou incansavelmente na auditoria. Seu conhecimento detalhado dos livros contábeis provou ser inestimável e logo começaram a desvendar o complicado esquema de Vítor e Marcelo João. Por sua vez, havia conseguido contatar a maioria dos ex-funcionários. Muitos aceitaram a oferta de retornar, comovidos pela sinceridade das desculpas e pela promessa de um novo começo. Uma manhã, enquanto Regina caminhava pelos corredores da empresa, notou algo diferente. O ambiente havia mudado. Já não se respirava o medo e a tensão de semanas atrás. Em seu lugar, havia um ar de cautela, mas também de esperança. Funcionários que antes evitavam o contato visual, agora a cumprimentavam com sorrisos tímidos. Ela ouvia conversas animadas na cafeteria. Via equipes trabalhando juntas com renovado entusiasmo. Regina parou em frente a uma grande janela, observando a cidade que se estendia diante dela. Lembrou-se do dia em que fundou a empresa Oliveira, com nada mais que um sonho e uma determinação inquebrantável. Percorremos um longo caminho, murmurou para si mesma, e ainda temos muito a percorrer. Mas pela primeira vez em muito tempo, Regina sentiu que estavam no caminho certo. A empresa Oliveira estava se curando, lentamente, mas com segurança, e ela estaria lá para guiá-la em cada passo do caminho. Enquanto a empresa Oliveira começava a se recuperar lentamente dos estragos causados por Vítor e Marcelo, um novo desafio se aproximava no horizonte, um que colocaria à prova a resiliência de Regina, André e toda a equipe. Uma manhã, André entrou apressadamente no escritório de Regina, seu rosto pálido e tenso. Mãe, temos um problema. Um grande problema. Regina levantou os olhos dos documentos que estava revisando, a preocupação imediatamente visível em seus olhos. O que aconteceu, filho? André colocou um jornal sobre a mesa. A manchete gritava: Escândalo na empresa Oliveira. Acobertamento corporativo? Regina leu rapidamente o artigo, seu senho franzindo cada vez mais. O jornal alegava que a empresa havia ocultado deliberadamente a fraude de Vítor e Marcelo e que a recente limpeza era apenas uma tentativa de salvar as aparências. Isso é ridículo, murmurou Regina. Fomos completamente transparentes desde que descobrimos a fraude. André assentiu, passando uma mão pelo cabelo. Eu sei,
Mas o estrago já está feito, os investidores estão nervosos. E alguns de nossos parceiros comerciais estão considerando romper contratos. Nesse momento, João entrou no escritório, seu rosto igualmente preocupado. Dona Regina, André, acabei de receber uma ligação. A Comissão de Valores Mobiliários quer realizar uma investigação exaustiva de nossas operações. Regina se recostou em sua cadeira, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. Bem, se querem uma investigação, terão. Não temos nada a esconder. Mas, mãe, interveio André, uma investigação poderia nos paralisar por meses. Mal estamos começando a nos recuperar. Regina se levantou, caminhando até a janela. André, João, escutem bem. Esta empresa foi construída sobre os pilares da integridade e da transparência. Não vamos comprometer esses valores agora, não importa as consequências. Ela se voltou para eles, sua voz firme. André, quero que você convoque uma coletiva de imprensa para esta tarde. Vamos contar nossa versão da história. João, prepare todos os documentos relacionados à fraude e nossa investigação interna. Vamos entregá-los voluntariamente à CVM. Ambos os homens assentiram, impressionados mais uma vez pela força e clareza de visão de Regina. Naquela tarde, os meios de comunicação se reuniram na sala de conferências da empresa Oliveira. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Regina, vestida com um terno sóbrio, mas elegante, parou em frente aos microfones, André e João a flanqueando de ambos os lados. Boa tarde, começou Regina, sua voz clara e firme. Estou aqui para falar sobre as acusações feitas contra a empresa Oliveira. Permitam-me ser clara. Não houve acobertamento. No momento em que descobrimos a fraude cometida por 2 ex-funcionários, tomamos medidas imediatas. Regina procedeu a detalhar cronologicamente os eventos, desde a descoberta inicial até as ações tomadas para retificar a situação. Não ocultou nada, admitindo abertamente os erros cometidos e enfatizando os passos que estavam tomando para garantir que algo assim não acontecesse novamente. Entendemos que essas revelações podem abalar a confiança de nossos investidores e parceiros, continuou. Mas lhes asseguro que a empresa Oliveira está mais comprometida do que nunca com a transparência e a integridade. Cooperaremos plenamente com qualquer investigação e continuaremos trabalhando incansavelmente para recuperar sua confiança. Quando terminou de falar, houve um momento de silêncio antes que a sala explodisse em uma avalanche de perguntas. Regina, André e João responderam a cada uma com honestidade e clareza. Enquanto isso, em um elegante bar no centro da cidade, Vitor e Marcelo observavam a coletiva de imprensa em uma televisão montada na parede. Seus rostos estavam contraídos em expressões de raiva e frustração. Maldita velha, resmungou Marcelo esvaziando sua bebida. Como ela pode se safar assim? Vitor, no entanto, tinha um olhar calculista em seus olhos. Ela ainda não ganhou? Marcelo. Tenho alguns contatos na CVM. Talvez possamos influenciar a investigação deles. Marcelo sorriu maliciosamente. Gosto de como você pensa, amigo. A empresa Oliveira ainda não viu o último de nós. De volta à empresa, depois que os jornalistas haviam ido embora, Regina se deixou cair em uma cadeira, o cansaço finalmente visível em seu rosto. André colocou uma mão em seu ombro. Você foi incrível, mãe, disse, com admiração. Regina sorriu cansadamente. Obrigada, filho, mas isso é apenas o começo. Tempos difíceis nos esperam. João, que estava revisando seu telefone, levantou o olhar com um sorriso. Talvez não tão difíceis quanto pensávamos. As redes sociais estão explodindo com mensagens de apoio. Parece que sua honestidade impressionou muita gente, dona Regina. Regina assentiu, uma faísca de esperança acendendo-se em seus olhos. Ótimo, usaremos isso. A confiança do público será crucial nos dias vindouros. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, os 3 ficaram no escritório, planejando seu próximo movimento. Sabiam que a batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez em semanas, sentiam que tinham o vento a seu favor.
O que eles não sabiam era que Vitor e Marcelo estavam tramando sua vingança e que em breve enfrentariam um desafio que colocaria à prova não apenas a empresa, mas também os laços familiares que a mantinham unida. À medida que a investigação da CVM avançava, a empresa Oliveira se encontrava em um delicado equilíbrio. Por um lado, a transparência de Regina havia ganhado o apoio do público e de muitos funcionários. Por outro, a incerteza sobre o resultado da investigação mantinha todos em suspenso. Uma manhã, enquanto Regina revisava alguns documentos em seu escritório, recebeu uma ligação inesperada. Sua assistente a informou que Ricardo Ferreira, seu antigo chefe de décadas atrás, solicitava uma reunião urgente. Regina ficou imóvel por um momento, as lembranças inundando sua mente. Ricardo havia sido o homem que a humilhara e menosprezara no início de sua carreira, o catalisador que a impulsionou a fundar sua própria empresa. O que ele poderia querer agora, depois de tantos anos? Com certa apreensão, Regina concordou com a reunião. Naquela tarde, Ricardo Ferreira entrou em seu escritório. Os anos não haviam sido gentis com ele. Seu cabelo, antes preto, agora era completamente branco, e ele andava apoiado em uma bengala. "Regina", disse Ricardo, sua voz rouca pela idade. Muito tempo se passou. Regina o olhou fixamente, seu rosto uma máscara de calma profissional. "Sim, Sr. Ferreira. A que devo esta visita?" Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira em frente à mesa de Regina. "Tenho acompanhado as notícias sobre sua empresa. Parece que você está passando por tempos difíceis." Regina ergueu uma sobrancelha. "Enfrentamos desafios, sim, mas vamos superá-los." Ricardo assentiu lentamente. "Disso não tenho dúvida. Você sempre foi uma lutadora, Regina. É por isso que estou aqui." Ele fez uma pausa, como se lhe custasse encontrar as palavras adequadas. "Vim pedir seu perdão, Regina." Ficou sem palavras por um momento, surpresa com esta declaração inesperada. Ricardo continuou. "Fui um tolo, Regina. Menosprezei você, humilhei você, pensando que uma mulher não poderia ter sucesso neste mundo. E olhe o que você conquistou." Ele fez um gesto abrangendo o escritório. "Você construiu um império e o fez com integridade, algo que eu nunca consegui alcançar." Regina estudou o rosto do homem à sua frente, viu arrependimento genuíno em seus olhos cansados. "Por que agora, Ricardo? Por que depois de tantos anos?" Ricardo baixou o olhar. "Estou doente, Regina. Os médicos dizem que não me resta muito tempo, e antes de partir queria fazer as pazes com meus erros do passado. Você é o maior deles." Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Regina sentiu uma mistura de emoções: ressentimento pela dor passada, compaixão pelo homem quebrantado à sua frente e uma estranha sensação de encerramento. Finalmente, Regina falou: "Agradeço que tenha vindo, Ricardo, e aceito suas desculpas." Ricardo levantou o olhar, a gratidão brilhando em seus olhos. "Obrigado, Regina. Você não sabe o que isso significa para mim." Justo nesse momento, André irrompeu no escritório, seu rosto tenso pela preocupação. Ele parou abruptamente ao ver o visitante. "Oh, desculpe, não sabia que você estava em uma reunião, mãe." Regina notou imediatamente a urgência nos olhos de seu filho. "Tudo bem, André. O Sr. Ferreira já estava de saída." Ela se voltou para Ricardo. "Obrigada por ter vindo, Ricardo. Desejo-lhe o melhor." Ricardo se levantou lentamente, apoiando-se em sua bengala. "Obrigado, Regina, por tudo." Com um último olhar de gratidão, ele saiu do escritório. Assim que a porta se fechou, André se voltou para sua mãe. "Mãe, temos um problema. Acabei de receber informações de que Vitor e Marcelo estão tentando manipular a investigação da CVM." Regina se endireitou em sua cadeira, toda sua atenção focada em André. "O que você sabe exatamente?" André começou a andar de um lado para o outro, sua frustração evidente. "Aparentemente, eles têm contatos dentro da comissão. Estão tentando influenciar o curso da investigação, possivelmente até fabricando evidências contra nós." Regina franziu a testa, sua mente trabalhando rapidamente. "Precisamos de provas concretas disso, André."
Não podemos fazer acusações sem evidências sólidas. Eu sei, respondeu André. João está trabalhando nisso. Ele tem um contato dentro da comissão que está disposto a falar, mas está com medo. Precisamos garantir proteção a ele. Regina assentiu. Faça o que for necessário. Se pudermos provar que Vitor e Marcelo estão tentando obstruir a justiça, isso não só nos ajudará, mas os afundará. Nesse momento, João entrou no escritório sem fôlego e com uma expressão de triunfo em seu rosto. Conseguimos, disse ele agitando um pendrive. Meu contato me deu isto. São e-mails entre Vitor e um dos investigadores da comissão. É evidente que estão tentando manipular a investigação. Regina e André trocaram olhares. Isso poderia ser o ponto de virada que precisavam. Excelente trabalho, João, disse Regina. Mas devemos proceder com cautela. Se dermos um passo em falso, Vitor e Marcelo poderiam destruir qualquer evidência adicional que exista. André assentiu. Uma ideia se formando em sua mente. E se levássemos isso diretamente ao presidente da CVM? Ultrapassamos os investigadores potencialmente corruptos e vamos direto ao topo. Regina considerou a proposta por um momento. É arriscado, mas pode funcionar, João. Você confia em seu contato para manter isso em segredo, por enquanto? João assentiu firmemente. Absolutamente. Ele está tão desgostoso com a corrupção quanto nós. Bem, disse Regina, levantando-se. Então é isso que faremos, André. Quero que você prepare um relatório detalhado baseado nesta nova informação, João. Certifique-se de que seu contato esteja protegido. Eu me encarregarei de marcar uma reunião com o presidente da CVM. Enquanto os três se preparavam para colocar o plano em ação, Regina não pôde evitar pensar em seu recente encontro com Ricardo. A vida havia dado muitas voltas, e agora ela se encontrava lutando não apenas por sua empresa, mas pelos princípios que sempre havia defendido. Mais uma coisa, disse Regina, detendo André e João antes que saíssem. Aconteça o que acontecer nos próximos dias. Lembrem-se do porquê estamos fazendo isso. Não se trata apenas de salvar a empresa. Trata-se de fazer o certo, de demonstrar que a integridade e a honestidade ainda têm lugar no mundo dos negócios. André e João assentiram solenemente. A determinação brilhando em seus olhos saíram do escritório com um renovado senso de propósito. Regina ficou sozinha, olhando pela janela para a cidade que se estendia além. Pensou em todas as batalhas que havia travado ao longo dos anos, nos obstáculos que havia superado. Esta era talvez a luta mais importante de sua vida, e ela estava decidida a vencê-la, não apenas por si mesma, mas por todos que confiavam nela. Com um suspiro de determinação, Regina se voltou para sua mesa e começou a trabalhar em sua estratégia para a reunião com o presidente da CVM. A partida final estava prestes a começar, e ela estava pronta para jogar todas as suas cartas. O dia da reunião com o presidente da CVM amanheceu cinzento e chuvoso, como se o clima refletisse a tensão que se respirava nos escritórios da empresa Oliveira. Regina se preparou com especial cuidado naquela manhã, escolhendo um terno sóbrio mas elegante que emanava autoridade e confiança. André e João a esperavam no saguão do edifício, ambos com expressões de nervosismo mal contido. Tem certeza disso? Mãe? Perguntou André pela enésima vez. Se algo der errado. Regina o interrompeu com um olhar firme. Filho, às vezes é preciso arriscar tudo para fazer o certo. Confia em mim. Os três subiram em um carro que os esperava lá fora. O trajeto até os escritórios da CVM foi silencioso, cada um imerso em seus próprios pensamentos e preocupações. Ao chegar, foram escoltados a uma sala de conferências no último andar. O presidente da CVM, um homem de meia idade chamado Carlos Mendonça, os recebeu com uma expressão séria. Senhora Oliveira, disse ele apertando a mão de Regina, devo admitir que estou intrigado com esta reunião. Não é comum que o sujeito de uma investigação solicite falar diretamente comigo. Regina assentiu, mantendo sua compostura. Agradeço que tenha nos recebido, Sr. Mendonça. O que temos para discutir é de suma importância e pode mudar o curso de sua investigação. Durante a hora seguinte, Regina, André e João apresentaram metodicamente as evidências que haviam recolhido.
Mostraram os e-mails que provavam a conspiração entre Vítor, Marcelo e alguns investigadores da comissão. Também apresentaram depoimentos de funcionários e documentos financeiros que demonstravam a transparência da empresa Oliveira desde que a fraude foi descoberta. À medida que a apresentação avançava, a expressão de Mendonça passou da incredulidade ao choque e finalmente a uma fúria mal contida. Se isto for verdade, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente, estamos diante de um caso grave de obstrução da justiça e corrupção dentro da minha própria organização. Regina se inclinou para a frente, sua voz firme e clara. Senhor Mendonça, entendo que esta informação é difícil de assimilar, mas lhe asseguro que cada palavra é verdade. Estamos dispostos a cooperar plenamente com uma investigação imparcial. Tudo o que pedimos é que nos seja dada uma oportunidade justa de demonstrar nossa inocência. Mendonça ficou em silêncio por um longo momento, estudando os documentos à sua frente. Finalmente, levantou o olhar, uma nova determinação em seus olhos. Senhora Oliveira, agradeço que tenha trazido isto à minha atenção. Asseguro-lhe que tomarei medidas imediatas. A investigação será suspensa, temporariamente, enquanto realizamos uma auditoria interna de nossos próprios procedimentos. Regina sentiu que um peso se levantava de seus ombros, mas sabia que a batalha ainda não havia terminado. Obrigada, Sr. Mendonça. Posso perguntar o que acontecerá com Vítor e Marcelo? Eles serão investigados a fundo, respondeu Mendonça. Se estas acusações forem comprovadas, enfrentarão acusações criminais. Enquanto saíam do escritório de Mendonça, André não pôde conter sua emoção. Conseguimos, mãe, realmente conseguimos. Regina sorriu, mas sua expressão continuava cautelosa. Ganhamos uma batalha, filho, mas a guerra ainda não terminou. Vítor e Marcelo não vão se render facilmente. Suas palavras se mostraram proféticas naquela mesma noite, enquanto Regina trabalhava até tarde em seu escritório, recebeu uma ligação inesperada. Era Vítor. Jogada impressionante, Regina, disse ele, sua voz destilando veneno. Mas se você acha que isso acabou, está muito enganada. Tenho informações que poderiam destruir não apenas sua empresa, mas também sua família. Regina sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve a voz firme. Isso é uma ameaça, Vítor. Entenda como quiser, respondeu ele. Só lembre-se, isto não acabou. A ligação foi cortada, deixando Regina com uma sensação de inquietação. Ela sabia que Vítor era perigoso quando se sentia acuado, e agora ele estava mais desesperado do que nunca. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Regina não pôde evitar sentir que a verdadeira prova apenas começava. Ela havia enfrentado muitos desafios em sua vida, mas algo lhe dizia que o que estava por vir colocaria à prova não apenas sua força, mas também os laços familiares que tanto valorizava. Enquanto olhava pela janela do carro, vendo as luzes da cidade passarem como um borrão, Regina prometeu a si mesma que, acontecesse o que acontecesse, protegeria sua família e a empresa que havia construído com tanto esforço. A tempestade se aproximava e ela estava pronta para enfrentá-la com tudo o que tinha. Os dias seguintes à reunião com o presidente da CVM foram um turbilhão de atividade na empresa Oliveira. A notícia da suspensão da investigação e da possível implicação de Vítor e Marcelo em atos de corrupção havia vazado para a imprensa, gerando um frenesi midiático. Regina, André e João trabalhavam incansavelmente para manter a calma entre os funcionários e parceiros comerciais, assegurando-lhes que a empresa estava cooperando plenamente com as autoridades e que sairia fortalecida desta crise. No entanto, a ameaça de Vítor continuava pesando na mente de Regina. Que informação ele poderia ter que fosse tão perigosa? E como ele a teria obtido? Uma tarde, enquanto Regina revisava alguns documentos em seu escritório, André entrou com uma expressão preocupada em seu rosto. "Mãe, preciso falar com você", disse ele, fechando a porta atrás de si. "É sobre o pai." Regina sentiu seu coração dar um salto. Roberto, seu falecido marido, havia sido um assunto delicado durante anos. "O que há com seu pai, André?" André sentou-se à frente dela, visivelmente nervoso.
Recebi uma ligação estranha hoje. Um homem que dizia conhecer o pai disse que tinha informações sobre alguns negócios que o pai fez antes de morrer. Negócios que poderiam comprometer a empresa. Regina ficou imóvel, sua mente processando rapidamente esta nova informação. Que tipo de negócios, André? Ele não deu detalhes, mas insinuou que eram transações ilegais. Mãe, é possível que o pai... André não pôde terminar a frase. Regina fechou os olhos por um momento, as lembranças inundando sua mente. Roberto havia sido um homem complicado, brilhante nos negócios, mas às vezes impulsivo. Eles haviam tido suas diferenças, especialmente no final de sua vida, mas Regina sempre havia acreditado em sua integridade. André, disse ela finalmente, abrindo os olhos para olhar para seu filho. Há coisas sobre seu pai que nunca lhe contei. Coisas que esperava nunca ter que revelar. André a olhou. Uma mistura de medo e curiosidade em seus olhos. Que coisas, mãe? Regina respirou fundo antes de começar. Seu pai era um homem ambicioso, André. Quando começamos a empresa, as coisas eram difíceis. Houve um momento, há muitos anos, em que estivemos a ponto de perder tudo. Roberto tomou algumas decisões questionáveis para nos manter à tona. André ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Ele fez acordos com pessoas com quem não deveria, continuou Regina. Movimentou dinheiro de formas que não eram estritamente legais. Eu descobri depois, quando já era tarde demais para desfazer. Tivemos uma grande briga por causa disso. Foi pouco antes do acidente dele. A revelação caiu como uma bomba no escritório. André se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Por que nunca me contou isso, mãe? Por que manter esse segredo todos esses anos? Regina se levantou também, aproximando-se de seu filho. Porque eu queria proteger você, André. Queria que você se lembrasse de seu pai como o homem bom que ele era, não por seus erros, e porque consegui consertar a maioria desses problemas. Ou pelo menos achava que tinha conseguido. André se virou para ela, seus olhos brilhantes de lágrimas contidas. Você acha que Vitor e Marcelo sabem disso? É essa a informação com que estão nos ameaçando? Regina assentiu lentamente. É possível se de alguma forma eles descobriram os registros antigos. O que vamos fazer, mãe? Perguntou André, sua voz mal passando de um sussurro. Regina pegou as mãos de seu filho entre as suas. O que sempre fizemos, André. Enfrentar isso juntos, com a verdade. Não vamos permitir que o passado destrua tudo o que construímos. Nesse momento, uma batida na porta interrompeu sua conversa. Era João com uma expressão de urgência em seu rosto. Dona Regina, André, disse ele, entrando apressadamente. Acabei de receber uma notícia. Vitor e Marcelo convocaram uma coletiva de imprensa para amanhã. Dizem que têm informações que vão abalar os alicerces da empresa Oliveira. Regina e André trocaram olhares. O momento que tanto temiam havia chegado. João, disse Regina com voz firme, preciso que você convoque uma reunião de emergência com a equipe jurídica e de relações públicas. André, entre em contato com Carlos Mendonça da CVM. Precisamos nos antecipar a isso. Enquanto João e André saíam apressadamente para cumprir suas tarefas, Regina ficou sozinha em seu escritório, o peso de décadas de segredos sobre seus ombros. Ela sabia que as próximas 24 horas seriam cruciais não apenas para o futuro da empresa, mas para o legado de sua família. Naquela noite, ninguém na empresa Oliveira dormiu. A equipe jurídica trabalhou incansavelmente, preparando estratégias para cada possível cenário. O Departamento de Relações Públicas elaborou comunicados e preparou respostas para as inevitáveis perguntas da imprensa. Regina, por sua vez, se trancou em seu escritório com André, revelando-lhe todos os detalhes dos negócios turbulentos de Roberto que ela havia mantido em segredo por tanto tempo. Cada revelação era como uma punhalada no coração de André, mas também fortalecia sua resolução de proteger o legado de sua família. Na manhã seguinte, a equipe da empresa Oliveira se reuniu na sala de conferências, todos com olheiras, mas determinados.
Regina estava prestes a começar a reunião quando sua assistente entrou correndo. Dona Regina, disse ela sem fôlego, você precisa ver isso. Ligaram a televisão bem a tempo de ver Vítor e Marcelo subirem ao pódio em sua coletiva de imprensa. Vítor, com um sorriso malicioso, começou a falar. Bom dia, disse ele, sua voz transbordando de falsa sinceridade. Estamos aqui para revelar a verdade sobre a empresa Oliveira. Uma verdade que Regina Oliveira vem ocultando há décadas. Regina cerrou os punhos enquanto Vítor prosseguia detalhando algumas das transações ilegais que Roberto havia realizado anos atrás. A cada palavra, ela sentia como se o império que havia construído com tanto esforço começasse a desmoronar. Mas então, Vítor disse algo que fez todos na sala prenderem a respiração. Mas isso não é tudo, continuou ele, seu sorriso se alargando. Temos provas de que Regina Oliveira não apenas sabia dessas atividades ilegais, mas as continuou mesmo após a morte de seu marido. Um arquejo coletivo percorreu a sala. André olhou para sua mãe, o choque e a confusão evidentes em seu rosto. Isso é mentira, disse Regina, sua voz mal passando de um sussurro. Eu nunca, mas Vítor não havia terminado. Ele prosseguiu mostrando documentos e e-mails que, tirados de contexto, pareciam implicar Regina em atividades fraudulentas. Quando a transmissão terminou, um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Todos os olhos estavam fixos em Regina, esperando sua reação. Regina se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de determinação. Escutem todos, disse ela, sua voz firme apesar da tempestade emocional que rugia em seu interior. O que Vítor disse é uma mistura de meias-verdades e mentiras descaradas. Sim, meu marido cometeu erros no passado, e sim, eu os encobri, mas jamais, jamais continuei com essas práticas. Ela se virou para a equipe jurídica. Quero que analisem cada documento que Vítor mostrou. Encontraremos a forma de provar que foram manipulados. Em seguida olhou para André, que ainda estava em choque. Filho, sei que isso é difícil de assimilar, mas preciso que você confie em mim. Tudo o que fiz para proteger esta família e esta empresa. André assentiu lentamente, a confiança voltando gradualmente aos seus olhos. Estou com você, mãe, até o fim. Regina sorriu agradecida antes de se voltar para João. João, preciso que você convoque uma coletiva de imprensa para esta tarde. É hora de eu contar minha versão da história, toda a verdade, sem omissões. Enquanto a equipe se dispersava para cumprir suas tarefas, Regina ficou sozinha por um momento, olhando pela janela para a cidade que se estendia diante dela. Havia passado décadas construindo seu império, protegendo segredos e lutando contra preconceitos. Agora tudo estava em jogo, mas enquanto observava o movimento da cidade, uma nova determinação se apoderou dela. Não iria permitir que Vítor e Marcelo destruíssem tudo pelo que havia trabalhado. Era hora de enfrentar os fantasmas do passado e lutar por seu futuro. Com um suspiro profundo, Regina se voltou para sua mesa e começou a preparar sua declaração. A batalha final estava prestes a começar, e ela estava pronta para enfrentá-la com toda a força e dignidade que a haviam caracterizado durante toda a sua vida. O auditório da empresa Oliveira estava lotado naquela tarde. Jornalistas, funcionários e curiosos se apertavam em cada canto disponível, todos esperando ansiosamente a aparição de Regina Oliveira. O ar estava carregado de tensão e especulação. Nos bastidores, Regina se preparava para o momento mais crucial de sua carreira. André estava ao seu lado, segurando sua mão em um gesto de apoio silencioso. João dava os últimos retoques na segurança, certificando-se de que tudo estivesse sob controle. Tem certeza disso, mãe? Perguntou André pela última vez. Uma vez que você sair aí, não haverá volta. Regina olhou para seu filho, uma mistura de determinação e vulnerabilidade em seus olhos. É a única maneira, André. A verdade, toda a verdade, é nossa única esperança agora. Com um último aperto de mãos, Regina se dirigiu ao pódio. O silêncio caiu sobre a sala no momento em que ela apareceu, todos os olhares fixos nela. Boa tarde,
começou Regina, sua voz firme apesar dos nervos que sentia. Estou aqui hoje para falar sobre as acusações que foram feitas contra mim e contra a empresa Oliveira. Mas antes de abordar essas acusações, quero contar a vocês uma história. A história de uma jovem que sonhava em criar algo grandioso, algo que pudesse mudar vidas. Durante a hora seguinte, Regina narrou sua vida com uma honestidade crua que deixou a audiência cativada. Falou de seus primeiros dias lutando contra o sexismo no mundo empresarial, de como conheceu Roberto e juntos fundaram a empresa Oliveira. Roberto era um visionário, disse Regina, sua voz suavizando ao falar de seu falecido marido, mas também era impulsivo e às vezes tomava atalhos perigosos. Sim, é verdade que houve transações questionáveis nos primeiros dias de nossa empresa, transações das quais tomei conhecimento, tarde demais para impedi-las. Um murmúrio percorreu a sala, mas Regina continuou, inabalável. Quando descobri o que Roberto havia feito, tive que tomar uma decisão impossível. Poderia denunciá-lo e ver tudo pelo que havíamos trabalhado desmoronar, ou poderia tentar consertar as coisas silenciosamente. Escolhi a segunda opção. Regina prosseguiu detalhando como, após a morte de Roberto, trabalhou incansavelmente para corrigir os erros do passado. Mostrou documentos que provavam como havia devolvido dinheiro mal obtido, como havia reestruturado a empresa para garantir total transparência. Cometi um erro ao não revelar tudo isso antes, admitiu Regina. Mas cada decisão que tomei pensando em proteger nossos funcionários, nossos clientes, todos que dependiam da empresa Oliveira. Finalmente, Regina abordou as acusações específicas feitas por Vitor e Marcelo. Com a ajuda de sua equipe jurídica, desmontou cada uma de suas afirmações, mostrando como eles haviam manipulado e tirado de contexto as informações. Vitor Ramos e Marcelo Gomes não passam de oportunistas que tentaram se aproveitar dos erros do passado para seu próprio benefício, declarou Regina, sua voz carregada de indignação. Quando descobrimos sua fraude, eles recorreram à chantagem e à manipulação para se salvar. Mas chega hoje aqui e agora, coloco todas as cartas na mesa. Enquanto Regina falava, André e João observavam as reações da audiência. Viram como a incredulidade inicial dava lugar à compreensão e, finalmente, à admiração. A honestidade crua de Regina estava tendo um impacto poderoso. Quando Regina terminou sua declaração, houve um momento de silêncio absoluto. Então, lentamente, alguém começou a aplaudir. O aplauso se espalhou, rapidamente, até que todo o auditório estava de pé, ovacionando Regina Oliveira. Entre a multidão, André notou Carlos Mendonça, o presidente da CVM, assentindo com aprovação. Soube então que haviam vencido. Enquanto Regina deixava o pódio, exausta mas aliviada, foi recebida pelos abraços de André e João. Você conseguiu, mãe, disse André, lágrimas de orgulho em seus olhos. Você conseguiu. Regina sorriu, sentindo como se um peso enorme tivesse sido levantado de seus ombros. Nós conseguimos, filho. Todos nós. Enquanto saíam do auditório, Regina sabia que isso não era o fim. Haveria investigações, perguntas, talvez até consequências legais pelos erros do passado. Mas pela primeira vez em décadas, ela se sentia verdadeiramente livre. Não havia mais segredos para esconder, não havia mais sombras espreitando nos cantos. A empresa Oliveira havia sido sacudida até seus alicerces, mas Regina estava certa de que emergiriam mais fortes do que nunca, porque agora tinham algo que nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar: a verdade e a confiança de seu povo. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Regina olhou para o futuro com renovada esperança. A tempestade havia passado, e embora o caminho à frente não fosse fácil, ela estava pronta para enfrentá-lo. Com sua família ao seu lado e a verdade como seu guia, Regina Oliveira estava pronta para escrever o próximo capítulo de sua extraordinária vida. Os meses que se seguiram à reveladora coletiva de imprensa de Regina foram um turbilhão de atividade para a empresa Oliveira. Como Regina havia previsto, houve investigações exaustivas,
longas reuniões com reguladores e um escrutínio intenso de cada aspecto da empresa. Mas, contra todas as probabilidades, a honestidade de Regina havia tocado uma fibra sensível no público. A história de uma mulher que havia lutado contra ventos e marés, que havia cometido erros, mas trabalhado incansavelmente para corrigi-los, ressoou com muita gente. Os funcionários, longe de abandonar o barco, se uniram com uma lealdade renovada, orgulhosos de trabalhar para alguém que havia tido a coragem de enfrentar seu passado. Uma manhã, 6 meses após a coletiva de imprensa, Regina estava em seu escritório revisando os últimos relatórios financeiros quando André entrou, um sorriso largo em seu rosto. "Mãe, tenho notícias", disse ele, mal contendo sua emoção. "A CVM concluiu sua investigação. Nos deram sinal verde. Estamos oficialmente livres de qualquer acusação." Regina deixou escapar um suspiro de alívio que não sabia que estava contendo. "E Vitor e Marcelo?", perguntou. O sorriso de André se tornou sério. "Serão processados por fraude, manipulação de evidências e obstrução da justiça. Não voltarão a pôr os pés no mundo corporativo." Regina assentiu, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. Apesar de tudo o que haviam feito, não podia evitar sentir uma ponta de pena pelos 2 homens que haviam estado tão perto de destruir tudo. Nesse momento, João entrou no escritório, também sorrindo. "Dona Regina, André, vocês precisam ver isso", disse ele, ligando a televisão na parede. Era uma reportagem especial sobre a empresa Oliveira. O repórter estava entrevistando funcionários, parceiros comerciais e até concorrentes. Todos falavam da integridade de Regina, de como sua honestidade havia mudado a forma como viam os negócios. "A empresa Oliveira se tornou um modelo de transparência corporativa", dizia o repórter. "Em um mundo onde escândalos empresariais são comuns, Regina Oliveira demonstrou que é possível dirigir uma empresa bem-sucedida sem comprometer os valores éticos." Regina observava a tela em silêncio, lágrimas de emoção se formando em seus olhos. André colocou uma mão em seu ombro, apertando suavemente. "Você conseguiu, mãe", disse ele suavemente. "Você transformou uma crise em uma oportunidade. Você mudou a empresa para sempre." Regina sorriu, pegando a mão de seu filho. "Nós conseguimos, André. Todos nós, você, João, cada funcionário que ficou ao nosso lado durante os momentos difíceis. Esta vitória é de todos." Enquanto a reportagem continuava, Regina se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia diante dela. Lembrou-se do dia em que fundou a empresa, o quão pequena e insignificante se sentira diante do vasto mundo corporativo. Agora, décadas depois, ela não apenas havia sobrevivido, mas havia redefinido o que significava ser uma líder empresarial. "Sabe de uma coisa, André?", disse ela, voltando-se para seu filho e João. "Acho que é hora de dar o próximo passo." "O que você tem em mente, mãe?", perguntou André, intrigado. Regina sorriu, uma faísca de entusiasmo em seus olhos. "Quero criar uma fundação. Uma que ajude mulheres empreendedoras a começar seus próprios negócios. Que as ensine não apenas a ter sucesso, mas a fazê-lo com integridade e propósito." André e João trocaram olhares de surpresa e admiração. "É uma ideia maravilhosa, mãe", disse André. "Como você a chamaria?" Regina olhou pela janela mais uma vez, sua mente viajando através dos anos, lembrando-se de todas as lutas e triunfos que a haviam levado a este momento. "Vamos chamá-la de Fundação Novo Amanhecer", disse finalmente, "porque é isso que queremos oferecer, a oportunidade de um novo começo, de um futuro brilhante." João assentiu com entusiasmo. "Adoro a ideia, Dona Regina. Poderíamos usar parte dos recursos da empresa para colocá-la em funcionamento. Poderíamos até oferecer estágios e mentorias através da empresa Oliveira." "Exatamente", disse Regina, seu entusiasmo crescendo com cada ideia. "E não apenas isso. Quero que esta fundação seja um farol de ética empresarial. Ensinaremos a essas mulheres não apenas como ter sucesso, mas como fazê-lo da maneira certa." Enquanto discutiam os detalhes,
Regina sentiu uma sensação de plenitude que não experimentava há anos. Havia passado tanto tempo lutando, se defendendo, tentando corrigir os erros do passado. Agora, finalmente, podia olhar para o futuro com esperança e propósito. Nos meses seguintes, a Fundação Novo Amanhecer passou de uma ideia para a realidade. Regina trabalhou incansavelmente, utilizando suas décadas de experiência e sua rede de contatos para criar um programa abrangente de apoio a mulheres empreendedoras. O dia da inauguração da fundação chegou com grande expectativa. O auditório da empresa Oliveira estava cheio de mulheres jovens e entusiasmadas, todas esperando ouvir. Regina Oliveira, a mulher que se tornara um símbolo de resiliência e ética no mundo empresarial, Regina subiu ao pódio, seu coração cheio de emoção. Olhou para a audiência e viu naqueles rostos jovens o reflexo de si mesma. Tantos anos atrás, cheia de sonhos, de ambição, de desejo de mudar o mundo. Bem-vindas, começou ela, sua voz forte e clara. Vocês estão aqui porque têm um sonho de criar algo próprio, de deixar sua marca no mundo. Estou aqui para dizer a vocês que esse sonho é possível. Mas também estou aqui para dizer que o caminho não será fácil. Regina falou sobre suas próprias lutas, sobre os obstáculos que enfrentara como mulher em um mundo dominado por homens. Falou sobre seus erros, sobre as lições duras que havia aprendido. Mas acima de tudo, continuou ela, quero que entendam isto. O verdadeiro sucesso não se mede apenas em dinheiro ou poder. Mede-se pelo impacto positivo que vocês têm nas vidas dos outros, na integridade com que conduzem seus negócios, no legado que deixam para as gerações futuras. Enquanto falava, Regina viu lágrimas nos olhos de algumas mulheres, determinação nos rostos de outras. Soube então que havia tomado a decisão certa. Esta era sua verdadeira herança, mais valiosa que qualquer império corporativo. Ao concluir seu discurso, Regina anunciou o primeiro programa da Fundação, um concurso de planos de negócios éticos com financiamento e mentoria para as vencedoras. O entusiasmo na sala era palpável. Depois do evento, enquanto Regina se preparava para ir embora, uma jovem se aproximou dela timidamente. Senhora Oliveira, disse a jovem, sua voz tremendo ligeiramente, só queria agradecer. Sua história me deu esperança. Achei que tinha que escolher entre o sucesso e meus valores. Você me mostrou que posso ter ambos. Regina sorriu, comovida pela sinceridade da jovem. Qual é o seu nome? Helena, respondeu a jovem. Bem, Helena, disse Regina, colocando uma mão em seu ombro. Lembre-se disto, seus valores não são um obstáculo para o seu sucesso. Eles são sua maior força. Nunca deixe que ninguém a convença do contrário. Enquanto Helena se afastava, com uma nova confiança em seus passos, Regina sentiu uma profunda sensação de satisfação. Este era apenas o começo. Através da Fundação Novo Amanhecer, ela poderia tocar as vidas de centenas, talvez milhares de mulheres como Helena. Naquela noite, enquanto Regina se preparava para dormir, refletiu sobre o longo e tortuoso caminho que a havia levado a este momento. Ela havia enfrentado discriminação, traição, escândalos e a quase destruição de tudo o que havia construído. Mas através de tudo isso, ela havia emergido mais forte, mais sábia e mais determinada do que nunca. Olhou para a foto de Roberto em sua mesa de cabeceira. Conseguimos, meu amor, sussurrou, não da maneira que esperávamos, mas conseguimos. Nosso legado viverá, não em edifícios ou contas bancárias, mas nas vidas que tocaremos. Enquanto adormecia, Regina Oliveira sorriu. A herdeira oculta havia saído das sombras e agora estava pronta para iluminar o caminho para as gerações vindouras. Sua história não era apenas de redenção pessoal, mas da transformação de um império, construído sobre segredos em um farol de esperança e ética. E assim, com o nascimento da Fundação Novo Amanhecer, começava um novo capítulo na extraordinária vida de Regina Oliveira. Um capítulo cheio de promessas, de novos desafios e, acima de tudo, da oportunidade de criar um legado
duradouro que transcenderia muito além de sua própria vida. Nos anos que se seguiram, a Fundação Novo Amanhecer floresceu, tornando-se uma força poderosa no mundo dos negócios. Centenas de mulheres passaram por seus programas, cada uma delas carregando consigo não apenas as habilidades necessárias para o sucesso, mas também um forte senso de ética e responsabilidade social. Regina, agora com mais de 80 anos, continuava ativamente envolvida na fundação, mentorando pessoalmente muitas das participantes. Sua sabedoria e experiência eram inestimáveis, e ela encontrava uma profunda satisfação em ver essas jovens mulheres crescerem e prosperarem. A empresa Oliveira, sob a liderança de André, havia se tornado um modelo de governança corporativa e responsabilidade social. A transparência e a ética que Regina havia implementado tornaram-se parte integral da cultura da empresa, atraindo investidores e parceiros que compartilhavam desses valores. Um dia, enquanto Regina caminhava pelo corredor principal da empresa, notou algo que a fez parar. Era uma nova adição à galeria de fotos que adornava as paredes. Uma foto dela e de Roberto nos primeiros dias da empresa, sorrindo e cheios de esperança. Achei que era hora de trazer essa de volta, disse André, aproximando-se por trás dela. Para lembrar a todos de onde viemos e o que superamos, Regina sorriu, tocando suavemente a foto. Seu pai ficaria orgulhoso. André. De você, da empresa, de tudo o que construímos. André abraçou sua mãe pelos ombros. Ele ficaria orgulhoso de você, mãe. Você transformou nossos erros em algo belo. Naquela noite, Regina sentou-se em seu escritório em casa, olhando pela janela para a cidade que ela havia ajudado a moldar. Refletiu sobre sua jornada, os altos e baixos, as vitórias e as derrotas. Pensou em todas as vidas que havia tocado ao longo do caminho. Pegou uma caneta e começou a escrever em um caderno. Era hora de contar sua história completa, não apenas para o mundo, mas para si mesma. Começou com as palavras: esta é a história de uma mulher que só ousou sonhar, que caiu e se levantou, que enfrentou seus demônios e emergiu mais forte. Esta é a história da empresa Oliveira, mas mais do que isso, é a história de uma família, de uma visão e de um legado que continuará muito depois que eu me for. Enquanto as palavras fluíam, Regina sentiu uma profunda sensação de paz. Ela havia vivido uma vida extraordinária, cheia de desafios e triunfos. Agora, estava passando o bastão para a próxima geração, confiante de que eles continuariam a construir sobre os alicerces que ela havia estabelecido. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, lançando um brilho dourado sobre a cidade. Regina olhou para o horizonte, para os arranha-céus que se erguiam contra o céu, símbolos do progresso e da ambição humana. Mas ela sabia que o verdadeiro legado não estava nos edifícios ou nos lucros, mas nas vidas que haviam sido transformadas, nas lições aprendidas e na esperança que havia sido plantada. Com um sorriso sereno, Regina Oliveira, a herdeira que uma vez se escondeu nas sombras, agora brilhava como um farol de integridade e força. Sua jornada havia sido longa e difícil, mas cada passo a havia levado a este momento. Um momento de realização, de propósito cumprido e de um futuro cheio de promessas. E assim, enquanto a noite caía sobre a cidade, Regina continuou a escrever, sabendo que sua história, a história da empresa Oliveira, da Fundação Novo Amanhecer e de todas as vidas que haviam tocado, continuaria a inspirar gerações futuras. O legado que ela havia construído não era de tijolo e argamassa, mas de coragem, integridade e a crença inabalável no poder de fazer a coisa certa, não importa o custo. A herdeira oculta havia finalmente encontrado seu lugar ao sol, e seu brilho iluminaria o caminho para muitos que viriam depois dela.